Rapaz, tudo que a gente não esperava que fosse surgir de notícia nessa sexta-feira tá surgindo. Uma notícia muito boa e uma notícia muito estranha. A gente vai falar aqui sobre André, uma declaração do presidente do Botafogo ressuscitando uma polêmica antiga, que eu acho até bom que começou a esclarecer essa polêmica, que o Fluminense não falava tanto nela, enfim. Foi bom até trazer isso à tônica, mas a notícia é meio ruim, né? Expõe um lado ruim do Fluminense. A gente vai falar disso daqui e vai mostrar a situação. Uma fala do presidente do Botafogo sobre André. E a outra notícia é sobre o RCE, né? Houve uma decisão positiva para o Fluminense. A gente vai abordar isso daqui, uma notícia do GE. Beleza? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E você deixa o seu like aqui embaixo. Você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Isso ajuda bastante a gente aqui. Pode fazer isso tranquilamente ao longo do vídeo, tá? Não precisa fazer agora, não. Mas se você fizer agora, você não vai esquecer. Então, isso facilita. Beleza? Não se esquece também de passar nos nossos parceiros do OneFootball, exatamente, o OneFootball, que é um aplicativo muito interessante para você ter essas notícias no seu celular. Você ter baixado o OneFootball, ativa ali as notificações. Inclusive eu tenho o OneFootball baixado também. Inclusive, Kanté está fora da Copa do Mundo, com lesão no tendão. Pô, não queria isso não, sendo bem sincero. Kanté, óbvio, eu quero que o Brasil seja campeão, mas o Kanté é um jogador que eu gosto, não queria isso não. Vamos ver do Fluminense aqui, ó. Se eu apertar aqui em notícias, está aqui, ó. Após a decisão do TRT, Fluminense mantém direito ao RCE. Entenda, você já poderia ter lido essa notícia lá no OneFootball. Então faz o seguinte, baixa, eles além de notícias, tem resultados em tempo real, estatísticas, tem tudo sobre o Fluminense. O link está aqui na descrição, ou você pode usar esse QR Code, vai ficar aqui do lado durante um tempo do vídeo, beleza? Vamos embora para a gente poder falar desses dois assuntos. O primeiro assunto é justamente sobre o RCE e, enfim... Vamos lá, né? TRT, RCE. Eu confesso que, assim como vocês, eu também era bem leigo nesse assunto. Um abraço pro Alírio. Eu era bem leigo nesse assunto também. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar ser o mais didático possível aqui com vocês. Beleza? Vamos lá. Matéria do GE. Globo, mas já é matéria não assinada. Fluminense consegue manter o direito ao RCE em decisão do TRT. Mesmo não se tornando SAF, decisão permite seguir com o regime... Cara, o bom é que tem RCE, TRT e SAF. A pessoa que chegou aqui de paraquedas, ela não entende nada de nenhum desses três. Vamos lá, tá? O Fluminense conseguiu manter o direito ao regime centralizado de execução, é o RCE, em decisão do Tribunal Regional do Trabalho. A presidente do TRT, da primeira região, a desembargadora Edith Tourinho, proferiu uma decisão na última quinta-feira que ratifica a decisão anterior, que havia homologado o plano de pagamento das dívidas trabalhistas do clube por meio do RCE, previsto na lei da SAF. Bem, eu vou deixar esse textinho aqui, mas eu vou explicar rapidamente o que aconteceu, tá? O RCE, para quem vai se lembrar um pouquinho antigamente do ato trabalhista, o RCE funciona mais ou menos dessa mesma forma. O RCE era um benefício previsto na lei da SAF, então esse benefício era previsto na lei da SAF, para que os clubes centralizassem todas as, vamos ao termo dívidas que eles tinham ali, que estavam para ele pagar, enfim, centraliza tudo no mesmo tribunal ali, no mesmo... Esse é o nome do negócio, mas enfim, no mesmo tribunal ali, na mesma vara, centraliza todas as dívidas ali. Então, Maurício, volante, Leandro Eusébio, Juliano, meio de... Quem lembra desse Juliano aí, hein? Fábio Bala, todo mundo aí. O Fábio Bala tá cobrando em Alagoas, o Juliano tá cobrando em Goiânia e tal. Centraliza tudo, todas essas dívidas. Um tá cobrando 1 milhão, outro 6 milhões. Negocia com todos esses caras, centraliza tudo. E fala, olha, vai ter uma fila, tem prioridades ali nessa fila, vai ter uma fila e o bolo todo é de 100 milhões de reais. O Fluminense vai depositar todo mês 3 milhões de reais e vai depositando. Aí, à medida que essa galera vai recebendo, óbvio que tem ali umas condições e tem alguns deveres que o Fluminense teria que fazer e essa galera vai recebendo dinheiro. Isso é mais ou menos o RCE, beleza? Só que uma decisão, recentemente, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro corregedor-geral editou o provimento, enfim, fixando o entendimento de que o RCE
seria aplicável apenas aos clubes que se transformaram em SAF e não para os clubes e associações, como é o caso do Fluminense. Entende-se, se está na lei da SAF, era só para a SAF. Então, esse provimento ali que foi editado agora, dia 19 de agosto, o Fluminense já tinha conseguido o RCE no ano passado, entrar no RCE no ano passado, já tinha conseguido homologar ali o plano de pagamento, que é isso, juntar todos e falar, olha, a gente vai pagar tanto por mês para essas pessoas aqui, etc. E aí, nesse ano, mudou a visão. Só que o que aconteceu? E eu vou ser sincero, tá? Eu até concordo com a visão do Tribunal Superior do Trabalho. Tá na lei da SAF, tá bem claro de que isso é só para SAF. Mas, ano passado, o Mário Bittencourt... E não foi só o Fluminense, não. Teve mais time que conseguiu aderir ao RCE antes de virar SAF. Conseguiu isso no ano passado. O que aconteceu agora, então? O Fluminense correu o risco de perder o RCE por causa dessa decisão, né? Porque não é SAF. Só que a decisão agora da Edith Tourinho, a desembargadora aqui do TRT da primeira região do Rio, entendeu que essa decisão do TST não pode ser aplicável para revogar o plano do ano passado. Entende-se? O Fluminense conseguiu no ano passado numa lei, beleza? Essa lei mudou. O que aconteceu? Entende-se, o lei mudou, tá? Muito entre aspas, tentando ser o mais simples possível. O entendimento sobre essa lei mudou. Mas o que o Fluminense já tinha conseguido lá atrás, o direito que já tinha sido adquirido do Fluminense, a segurança jurídica de uma decisão já tinha sido adquirida. Então, a Edith Tourinho entendeu isso. Provavelmente esse caso ainda vai escalar para tribunais mais superiores e talvez chegue até o STF, seja aqueles casos que ficam anos e anos, e até lá o Fluminense já efetuou todo o pagamento. Enfim. A princípio, uma decisão boa para o Fluminense, interessante. O Fluminense vai equacionar, ter uma facilidade maior para equacionar suas dívidas e é interessante. O único ponto é que, se não tivesse conseguido o RCE, muito provavelmente o Fluminense ia para o PEPT, que é a mesma coisa, mas só para trabalhista, é o antigo ato trabalhista. Porque o RCE inclui, inclusive, dívidas cíveis, né, com a União, inclui um outro cambada de dívida. Esse PEPT obrigava o Fluminense a manter a FGTS em dia. A gente sabe, o FGTS do Fluminense está atrasado. E isso, para mim, é um problema grave. E o RCE não obriga. Enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, de fato, é uma notícia interessante. O Fluminense não perdeu o RCE e continua com essas dívidas equacionadas. Não vai ter uma bomba de cobrança de dívidas agora, no final do ano, para o Fluminense. Bem, a gente agora vai falar do segundo assunto, que é sobre André, Botafogo e uma polêmica lá de trás que reapareceu por causa do TF. TF, jornalista botafoguense, muito mau caráter, apesar de meu amigo. Enfim, TF soltou lá no canal dele um vídeo nessa... Na verdade, não foi nem no canal dele, foi no canal novo lá dele, que é um podcast que ele está entrevistando a galera, inclusive me chamou para ir lá já, eu devo ir no canal dele lá de Resenha com TF, o nome, ali a partir depois do Brasileirão. Enfim, e ele entrevistou o presidente do Botafogo, não é o John Textor, tá? Eu vi muito tricolor confundindo isso também. Ele entrevistou o presidente do Botafogo, que é meio rainha da Inglaterra, né? O presidente depois que vira sábio, mas enfim. Ele entrevistou o presidente do Botafogo, do Césio, e perguntou sobre o André. Eu vou botar o vídeo, você pode assistir a entrevista completa lá no Resenha com o TF, ou pode assistir lá o corte também que ele lançou. Vou botar o vídeo e depois eu volto comentando, até porque teve mais novidades sobre isso. Quase, cara. Quase. Claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, para esse careca que vos fala, o Botafogo quase contratou foi o André, né? Quase, cara. Quase. Qual que são os bastidores dessa história? A história que eu sei, até conversei com o setorista do Fluminense, era que a contratação seria por 2 temporadas, né? O ano passado e nesse ano. O Botafogo ainda teria o percentual substantivo do André. E o valor pra pagar seria baixo, né? Se eu não me engano. Conta os bastidores dessa história aí, presidente. Não, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, queria muito o Babi. Uhum. Que foi para o Atlético Paranaense. Eu quase fechei com ele. E ele não tinha dinheiro, o Atlético Paranaense veio com dinheiro, ele queria pagar em perder de vista, mas ele chegou a oferecer alguns jogadores. Ofereceu o Ganso. Eu falei, não, o Ganso eu não quero, até porque eu não posso pagar. Mesmo que fosse o caso, eu não queria pagar. Eu não teria dinheiro para pagar. Que era, acho que 400 mil. Uhum. E aí ele começou a oferecer jogadores. E ofereceu o André. Aí quando eu falei com o Freeland, eu falei, esse garoto é bom. Aí pode ser.
Aí já me agrada, porque estava oferecendo só tranqueira. Só tranqueira. E aí, quando ele ofereceu o André, o Freeland gostou. E aí eu voltei dizendo que eu gostava da opção com o André, mas aí o Hudson se machucou. Machuca. Mas aí, Botafogo... Aí o André é Mas escalado. iria ser nessa do Babi, porque, pelo que eu também sei... Iria ser no do Babi. Mas tinha outra negociação que depois chegou a acontecer, mesmo com o Babi indo pro Não, Atlético não, Paranaense. não. Botafogo tentou o empréstimo dele à parte, Não. sabendo que o Fluminense ia negociar. Foi nessa negociação, porque foi tudo muito rápido, porque não fechamos com o Babi, com o Fluminense. Aham. E aí logo depois o Hudson se machucou e não tinha opção, botaram o André jogou bem. E o Botafogo ia ficar com o André, assim, por duas Não, temporadas. por 2 temporadas que íamos ficar com o André e a gente ia ter um percentual de vitrine se o Significativo André, e um valor passe fixado que não era tão alto, né, na época. Não, ele viria sem passe estipulado. Quer dizer, não era para ficar com a gente. Mas era por Era 2 pra anos. compor o elenco e a gente ia ficar com 20% de vitrine. Entendi, mas seriam por 2 anos, né, o contrato. Eu acho que seria 2 anos. Então, com o Texor agora, o André teria sido comprado. Pô! Tá, cacete, voltou aqui. Bem, vamos lá, deixa eu deixar o do César aqui. Se bem que não, porque eu tenho que ler um comunicado. O Fluminense soltou um comunicado, vamos seguir nas notícias aqui ainda. O Fluminense soltou um comunicado sobre essa entrevista do presidente do Botafogo, que inclusive é amigo do Mário Bittencourt, eles se dão muito bem. Então, o Fluminense soltou um comunicado, mas é importante, soltou um comunicado só para a imprensa, tá? Esse comunicado não foi colocado ali nem como nota oficial no site, não foi um comunicado colocado em redes sociais do Fluminense, foi só colocado no WhatsApp. Isso aqui, inclusive, é um print, né, do grupo da imprensa lá que cobra o Fluminense no WhatsApp, onde eles soltam informações por exemplo, o Fluminense vai treinar tal dia, vai ter cobertura tal dia, tal lugar, tem que mandar o e-mail assim, enfim, soltar essa nota de esclarecimento à assessoria institucional do Fluminense. Sobre as notícias veiculadas referentes aos jogadores Ganso e André, o Fluminense esclarece que negou ao Botafogo o empréstimo de 2 atletas. No início de 2021, houve consulta por parte da diretoria de futebol do Botafogo, que buscava reforçar o time na Série B e enviou nomes de jogadores que tinham interesse. Entre eles, André e Ganso, diferentemente da lista de atletas oferecido pelo Fluminense para empréstimo, onde constavam os 2. Eu achei até matérias da época, inclusive matérias de setoristas do Botafogo, como Sérgio Santana, por exemplo, que é setorista do Botafogo lá no Lance. E a lista, né, de jogadores que o Fluminense enviou ao Botafogo teria nomes como Yuri, volante, lembra dele, Yuri? Frazan, e esses dali talvez sejam os jogadores que o do Sérgio aí citou sobre o Fluminense ter oferecido, né? Yuri e Frazan, na verdade, foram até os que mais entusiasmaram ali o Botafogo, né? Mas tinha realmente muita tranqueira. Ele cita como muitas tranqueiras ali o presidente do Botafogo, né? Aí, continuando. Ambos não estavam sendo utilizados pelo então técnico Roger Machado e a questão foi avaliada internamente. Ou seja, segundo o Fluminense, Ganso e André foram pedidos do Botafogo, né, dentro daquela troca lá do Babi. O Fluminense queria dar jogadores, o Atlético Paranaense queria dar dinheiro, e ainda tinha a questão de negociar com o Serra Macaense, se eu não me engano, e tal. Enfim, tinha toda essa questão. E o Fluminense ofereceu tranqueiras, o Botafogo pediu Ganso e André. Isso é a versão do Fluminense. No caso específico de André, o jogador e seus representantes vinham sugerindo empréstimo para que ele tivesse rodagem e voltasse ao clube com mais experiência. Se atentem nessa parte. Em avaliação feita pelo comando de futebol do Tricolor, ficou decidido que os jogadores não permaneceriam no clube para o futuro. Refazendo, né? Em avaliação feita pelo comando do futebol do Tricolor, ficou decidido que os jogadores permaneceriam no clube para futuro aproveitamento no time profissional, o que acabou ocorrendo. Ressaltamos que o caso de Ganso e André nada tem a ver com a compra de Matheus Babi. O Fluminense confirma que fez proposta para aquisição do jogador com pagamento parcelado, sem envolver atletas do clube na negociação, que não foi à frente. Essa parte final, ela não tem muita lógica, não. Pode ser até que Ganso e André não estejam envolvidos, mas o Fluminense ofereceu, sim, jogadores para compor essa compra ali do Matheus Babi. Mas não foram Ganso e André. E isso eu também tinha de informação. Sendo bem sincero aqui no geral, tá?
Eu acho que o presidente do Botafogo confundiu as bolas aí do negócio, de falar do André. Acho realmente que houve... Acho não, isso é informação. Houve essa negociação do empréstimo pro Botafogo. Isso é um fato. André quase foi emprestado. Era um jogador que tinha subido da base. Não tinha rendido no iniciozinho, logo assim que subiu. Não tiveram a paciência, porque o presidente, ó, porque o treinador não ia utilizar o jogador. Roger estava convicto de não utilizar André de início, já de cara. Como, por exemplo, também vários outros treinadores são convictos de não utilizar tal jogador. Marlon não foi utilizado por Fernando Diniz na outra passagem. É um grande exemplo disso. Até nessa temporada também a gente viu alguns outros jogadores sendo escondidos. Enfim, fato é, André não seria utilizado por Roger. E aí, aonde que entra o ponto? Só que eu acho que não tem nada a ver com o Matheus Babi. Essa negociação foi amplamente vazada na época, tanto do lado do Botafogo quanto do lado do Fluminense. Enfim, o que me saltou dessa nota do Fluminense é o seguinte: no caso específico de André, o jogador e seus representantes vinham sugerindo empréstimo. André vinha pedindo para ser emprestado, segundo o Fluminense. E aí, assim, vamos lá. O Fluminense desmentia a diretoria do Botafogo. Eles vão se entender nos bastidores, o Fluminense não deve nada ao Botafogo, o Botafogo deve nada ao Fluminense e vão se estapear lá. O Fluminense desmentir representantes de André, demonizar ali representantes que vinham querendo... Eles vão se resolver nos bastidores. O Fluminense desmentir André pega mal. Pega mal. Por que isso? Você vai ver aí agora, ó, botando aqui na tela, a matéria, uma entrevista, na verdade, não é nenhuma matéria, uma entrevista do André ao GE. Globo no início desse ano, quando ele completou 100 jogos pelo Fluminense. Aliás, no início desse ano não, há pouco tempo atrás agora, no dia 30 de setembro, quando ele completou 100 jogos pelo Fluminense. E essa pergunta aqui, ó. O que passou na sua cabeça naquele começo de 2021, quando existia a possibilidade de ser emprestado ao Botafogo ou ao CRB? Resposta de André. É complicado porque quando a gente sobe da base, cria um carinho muito grande pelo clube e quer dar continuidade no profissional do clube que está revelando a gente. Ali no começo fiquei com a cabeça meio zoada, porque talvez ia ter que mudar de cidade, ficar longe da minha família de novo, ter que me adaptar e ainda não tinha muita experiência no futebol profissional. Ia ser o maior desafio da minha carreira até então. Que ele está falando do CRB, né? Porque mudar de cidade seria o CRB. Mas só que nunca escondi a minha vontade de ficar aqui, de atuar no profissional daqui. Então, infelizmente, um cara muito querido por nós, que era até então o capitão, o Hudson se machucou. E aí tive que ser reintegrado ao elenco. Ele não estava integrado ao elenco. Depois disso, eu passei a trabalhar mais ainda, focar mais, ter mais resiliência, esperar a oportunidade de chegar. Enfim, então o André diz isso. É óbvio, tá? O meio do futebol, eu sempre tenho que destacar isso, o meio do futebol ele é repleto, cheio, imenso de declarações dúbias, vazias, que não são verdadeiras, que jogam para a imprensa, enfim. E aqui eu tô falando do presidente do Botafogo, do comunicado do Fluminense, da diretoria do Fluminense, e até da própria frase de André, que não ia virar agora, depois de ser, todo o carinho tricolor, tá voando, e falou assim, eu queria ir pro Botafogo, né? Só que aí não me emprestaram. Aí é óbvio que isso não ia acontecer. Então é demagogia, hipocrisia o tempo inteiro. E a gente aqui tem que tanto buscar informação, tanto a gente, agora como torcedor, ter discernimento. Essa história tá muito estranha ainda, né? Agora do Botafogo ter falado que o Fluminense ofereceu, acho muito difícil, inclusive, do Fluminense ter oferecido André, assim, dessa forma. Acho mais fácil, inclusive, ter até oferecido Ganso na época. Mas, enfim, a história é muito mal contada. Tanto de um lado, quanto do outro, quanto até do lado do jogador. Um fato é uma notícia de 2021 que hoje é importante pra gente avaliar a direção do Fluminense, mas, de fato, no futebol tem pouca diferença, afinal de contas, o André está no Fluminense e não sairá para o Botafogo. Mas é importante pra gente avaliar. Vamos ficar de olho nessa história aí toda. Qual a sua opinião? Bota aqui embaixo. Valeu!